Olá, muito boa tarde. Está em curso a Semana Nacional das Migrações, um tema que marca o pontificado do Papa Francisco pela proximidade aos migrantes e aos refugiados e pela prioridade que coloca a esta problemática no Vaticano, onde é colaborador Mário Almeida, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado, Mário Almeida, por estar connosco. Trabalha no Vaticano, não é? Colaborador no Vaticano nesta secção dos migrantes e refugiados do Dicastério para o Desenvolvimento Integral. E perguntava-lhe antes de mais de que forma é que iniciou esta colaboração no Vaticano e, sobretudo, a atenção a estas temáticas dos migrantes e dos refugiados. Boa tarde e, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Sim, eu trabalho na secção Migrantes e Refugiados, que é uma das estruturas do Vaticano muito recentes, não é? Já criada pelo atual pontífice, no âmbito da reestruturação interna que houve nos serviços do Vaticano, não é? Já havia um departamento que atendia a estas temáticas, que era o Pontifício Conselho para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes. E quando o Santo Padre decidiu, digamos, juntar vários dos departamentos, digamos assim, da área social no novo Dicastério, no Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, esta área foi uma das que se integrou, não é? Também foram quatro. O mais conhecido era o Pontifício Conselho de Justiça e Paz, não é? Muito conhecido, claro, porque em muitos países do mundo, em muitas igrejas locais, as Comissões de Justiça e Paz têm, portanto, uma relevância pastoral muito grande, não é? Uma intervenção contínua. E, portanto, o nosso trabalho vem historicamente, vem já, evidentemente, na sequência de um trabalho muito antigo da Santa Sé nesta área. Mas corresponde, de facto, a uma valorização que o Papa Francisco quis dar a esta temática. Sem dúvida, porque há uma particularidade. O Santo Padre, tem algumas particularidades da sua ação pastoral e também, digamos, da sua ação ad intra na reforma em curso das estruturas vaticanas. E ele quis deixar diretamente a seu cargo a gestão desta secção. Isto é Os migrantes e refugiados. Há de tempos. Isto significa que enquanto ele decidir ou enquanto durar o atual pontificado. E sente-se essa presença, enfim, diria intervenção mais do que intervenção. Mas deixa-me só esclarecer. Portanto, nós, como estava a dizer, estamos dentro do Dicastério. Do ponto de vista administrativo, dependemos do cardeal Turkson, que é o prefeito do Dicastério. Mas apenas do ponto de vista administrativo, porque do ponto de vista, digamos, das orientações pastorais, dependemos diretamente do Santo Padre. Ele quis, portanto, é o único setor do Vaticano que ele, digamos assim, dirige pessoalmente, como se fosse, digamos assim, um chefe do governo que deixasse para si uma área, um ministério ou uma secretaria de Estado onde ele próprio é que dirige. Portanto, isto é, digamos assim, o sinal mais claro da importância que ele dá a esta temática, não é? E sente-se essa presença do Papa, enfim, seja na escolha de temas, seja na prioridade a esta secção? Sim. Não pergunto se ele vos vai visitar muitas vezes, mas acredito que também aconteça. Ele não nos visita muitas vezes, mas de facto recebe muitas vezes colegas da secção e, sobretudo, os nossos responsáveis, o cardeal Michael Czerny e o padre Fábio Baggio, encontram-se com ele com muita regularidade. Normalmente, posso dizer, acho que não é nenhum segredo, mais ou menos de 15 em 15 dias encontram-se e ele, portanto, dá as orientações que pretende. Portanto, isso do ponto de vista, digamos, estrutural, porque do ponto de vista dos temas que presidem cada ano ao trabalho da secção, ele orienta sempre qual é o tema que quer ver tratado durante o ano seguinte e, portanto, esse tema depois resulta na produção de um documento, de umas orientações pastorais sobre uma temática específica dentro da Pastoral das Migrações. E já lá vamos a esses temas, aliás estão aí nesses cadernos que o Mário Almeida
tem sobre a mesa. Pessoalmente, porquê o trabalho nesta secção? Sim. Bom, eu trabalhei bastantes anos em África, além de ser natural também de Moçambique, porque fiz parte de uma congregação religiosa da Companhia de Jesus, dos padres jesuítas, pronto, claro que não trabalhei só na Pastoral das Migrações, mas também algum trabalho tive na Pastoral das Migrações, sobretudo com o Serviço Jesuíta aos Refugiados, não é? E, portanto, algum conhecimento da área já tinha. Mas nos anos em África eu trabalhei muito com o agora cardeal Michael Czerny, que também é um jesuíta. Sim. Trabalhei muito com ele e colaborei com ele, portanto, a vários títulos, mas nomeadamente no tempo em que ele foi o primeiro fundador de um serviço que a Companhia de Jesus tem em África na pastoral da SIDA, na resposta à temática da SIDA, que agora está um pouco já fora da ordem do dia, pelo menos no mundo ocidental, mas que em África continua a ser ainda uma temática muito, muito urgente e muito necessária. Eu trabalhei muito perto, aliás, trabalhei em Nairobi com ele, e, portanto, quando ele depois foi chamado pelo Santo Padre para a secção Migrantes e Refugiados, a divisão que foi feita, e isto é um bocadinho diferente de todas as outras estruturas do Vaticano, a divisão que foi feita não foi temática. O que é que eu quero dizer com isto? Não foi uma parte do staff é especialista na temática dos refugiados, outra parte é especialista na temática dos migrantes, outra nos deslocados internos. Não, nós estamos divididos por regiões, portanto, temos equipas regionais. Portanto, e, concretamente, temos uma equipa para a África e ele convidou-me a integrar a equipa de coordenação para a África, a equipa que segue os assuntos da Pastoral das Migrações no continente africano. E que tem o objetivo de ir analisando fluxos migratórios, atenção a problemáticas que possam surgir nessas zonas geográficas? Sim, embora a nossa missão, digamos assim, se me perguntar qual é a nossa missão principal, a missão que o Santo Padre deu à secção Migrantes e Refugiados é a de acompanhar a resposta das igrejas locais. Ou seja, nós acompanhamos o que se passa em termos de fluxos migratórios, em termos de crises, sejam crises sociais, políticas ou de conflitos armados, ou também da crise climática que nos assola e que provoca muitos deslocados. Nós vamos acompanhando esses movimentos, evidentemente, mas a nossa principal missão é acompanhar as igrejas locais. Portanto, o que o Santo Padre pediu à secção Migrantes e Refugiados é que sejamos, digamos, uma equipa de apoio para que as igrejas locais possam ter a temática da Pastoral das Migrações mais na ordem do dia e, portanto, o meu trabalho principal é sempre o de estar em contacto com as comissões que em cada Conferência Episcopal da África têm a seu cargo esta Pastoral das Migrações. Algumas vezes é uma comissão para os migrantes e refugiados, em stricto senso, não é? Outras vezes é a Caritas Nacional, que tem a seu cargo um departamento para as migrações. Num outro caso é a Comissão Justiça e Paz, portanto, depende da maneira como cada Conferência Episcopal se organizou. Claro que o ideal é chegar a ter propriamente uma Comissão Episcopal para as Migrações, mas nem sempre é possível, não é? Nem sempre é possível devido à falta de recursos humanos, ou porque a Caritas Nacional já está a fazer um trabalho ótimo. Também não vale a pena multiplicar estruturas. Multiplicar estruturas quando as existentes já trabalham bem e já dão claro, resposta. Não é? Claro. E nós, nomeadamente em relação à África, nós, no mundo, na Europa, nomeadamente, temos olhamos para uma parte da questão só, não é? Porque somos país acolhedor de migrantes, de refugiados. Se olharmos esta problemática a partir dos olhares de África, que indicadores é que temos sobre as migrações e os refugiados?
Pois sim, claro que evidentemente, estando aqui num país europeu, e num continente repleto de países que tiveram uma história de migração muito grande, não é? Em décadas anteriores, hoje em dia sente-se mais o fluxo contrário, o fluxo do número de pessoas que pretendem entrar no, no, no continente europeu. Embora não nos possamos esquecer que Portugal continua a ser um país que, digamos assim, envia muita Sim, gente sim. para fora. Ainda na recente crise económica, não é? Lembramos-nos que estávamos sempre a ser, digamos, bombardeados com as estatísticas do número de jovens que saía do país à procura de emprego e até em profissões, digamos, consideradas nobres, como médicos e enfermeiros, não é? Sim, sim. Portanto, o que é que eu quero dizer? Os fluxos migratórios sempre existiram, não é? Muitas vezes, talvez, pode-nos parecer que devido a estarmos num mundo global, no mundo da comunicação, das deslocações muito fáceis, que os fluxos migratórios são recentes, enquanto não Mas, por são, exemplo, não é? E em África, de facto, a maior parte dos fluxos migratórios não se destinam à Europa, não é? Muitas vezes pensamos que há, portanto, um grande movimento para norte, não é? A maior parte das pessoas que se deslocam em África deslocam-se de um país para outro ou no interior deslocados internos. deslocados internos, no interior de alguns países, não é? Por exemplo, há muito mais. O fluxo para sul, em direção à África do Sul, em termos numéricos, é muito maior do que o fluxo para norte que pretende atravessar o Mediterrâneo e chegar à Europa, mas muitas vezes não temos essa noção, não é? Sim, só olhamos aqui para o pé da nossa porta, não é? Sim. E isso também que mostra que indicadores acerca do continente africano e da forma como os povos também estão à procura de melhores condições de vida. No fundo é isso, não é? No fundo é isso. Os meus antepassados também foram, na sua grande maioria, para o Brasil ou para Moçambique à procura de melhores condições de vida, não é? Sim. Evidentemente que no tempo colonial havia também pessoas que eram enviadas em missão de serviço, não é? Faziam parte da administração pública e, portanto, iam trabalhar para a África, como podiam ser enviadas para o Sul, ou para o Norte, ou para a Madeira. Mas a maior parte, no caso dos meus antepassados, foram à procura da melhoria de condições E tantos de vida. que assim o fizeram, não é? Sim. De facto, no século passado. A própria família do Santo Padre, eu penso que também Sim. há uma nota biográfica Claro. no interesse dele por esta área, porque ele também é filho de migrantes, não é? De origem italiana, né, que foram para a Argentina. Sim. Nós olhamos muitas vezes para esta problemática, colocando sempre uma tónica na necessidade de criar condições para que os migrantes possam habitar a sua terra e não tenham necessidade de emigrar. E essa é uma análise que interessa fomentar, que interessa criar, ou como dizia há pouco, os fluxos migratórios são intemporais e é natural que assim aconteça? Pois, há evidentemente uma parte das pessoas que se deslocam que o faz porque pretende fazê-lo independentemente das condições de vida do seu país de origem, ou porque pretende ir estudar, ou porque pretende ir juntar-se à família que já vive noutro país, mas há de facto uma grande percentagem das pessoas que se deslocam que o fazem porque vão à procura de melhores condições de vida. E o Santo Padre também tem sublinhado muito, para além do direito a poder migrar, o direito a poder não migrar, não é? A poder continuar na sua terra, não é? E para isso, como disse bem, todas as temáticas da promoção do desenvolvimento e do desenvolvimento sustentável em todos os países são fundamentais, não é? Porque, evidentemente, se tivermos um mundo mais equitativo, um mundo onde os recursos sejam mais partilhados, uma grande parte das pessoas não sentirá a necessidade de migrar, não é? Sentindo essa necessidade, há 4 verbos que o Papa propõe como os pilares, não é, da proximidade aos migrantes: acolher, proteger, promover e integrar. Não é?
e acredito que o trabalho desta secção conjuga estes verbos todos os dias. Então, só a nossa gramática quase, não é? Sim. Sim, de facto, penso que foi uma formulação muito feliz do Santo Padre há uns anos atrás, precisamente numa das mensagens para o Dia Mundial Sim. do Migrante e do Refugiado, que ele propôs esses 4 verbos, não é? E que têm sido assumidos, podemos dizer, pelo magistério da Igreja, não é? Não só o próprio Santo Padre, em documentos subsequentes, voltou muitas vezes a refletir sobre os mesmos 4 verbos, mas vemos muitas conferências episcopais por todo o mundo, não é? A fazer cartas pastorais com base nessa estrutura, não é? Sim. E mesmo programas concretos que nascem que procuram atender a cada uma desses verbos. Porque, digamos assim, cada um desses verbos representa uma fase, digamos, no processo da pastoral migratória, não é? Acolher, portanto, o acolhimento imediato de quem chega e depois a proteção, a promoção e a integração, não é? Que, de facto, Há de ser, enfim, a fase, plenitude. a fase final. E que algumas pessoas que se deslocam podem não chegar lá, porque durante o seu processo migratório também há pessoas que depois voltam, não é? E portanto, nunca se chegam, digamos assim, a integrar plenamente, não é? A integração plena é quando já têm filhos que nascem no país de acolhimento, como acontece, por exemplo, nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Não é? Em tantas, que agora voltam a Portugal em tempo de férias e tal, sim, mas que já estão plenamente integrados também nos integradas, países. Não é? Sim. Esta secção dos migrantes e refugiados, do Dicastério para o Desenvolvimento Integral, vai produzindo reflexões muito específicas, não é? Em cada ano. O Mário Almeida tem aí alguns exemplares dessas secções. Por exemplo, a questão das migrações internas, porque surgiu a necessidade de tratar esse tema e de lhe dar, de facto, prioridade. Por um lado, porque no mundo contemporâneo cada vez mais há situações de grande mobilidade interna, não é? De grande mobilidade interna. E que eram deixadas ao abandono, enfim... Muitas vezes são situações críticas porque são resultado de conflitos armados que levam as pessoas a ter que abandonar por motivos de segurança o seu local de origem, não é? Temos vários países africanos neste momento com uma população de deslocados internos imensa, não é? Ora, aqui Portugal tem estado muito na ordem do dia os deslocados internos na província de Cabo Delgado, não é? Por causa da situação que se vive dramática em Cabo Delgado, mas em termos numéricos há outros países de África com um número de deslocados internos ainda maiores, não é? E depois também porque, de facto, mesmo as estruturas da ONU, a Acnur, o Alto Comissariado para os Refugiados, nasceu numa fase em que a grande pressão no mundo das migrações era precisamente a dos refugiados. Aquelas pessoas que eram forçadas a atravessar uma fronteira internacional e a procurar refúgio noutro país, não é? E muitas vezes o conjunto de estruturas que nasceu nesse período histórico não visava atender as necessidades dos deslocados internos, não é? E nos últimos anos temos o fenómeno da crise climática que está a provocar muitos deslocados. É um outro tema que está a ser aprofundado. Muitos deslocados internos. Pois nós, cada ano nós tratamos de um tema, não é? Desde que a secção nasceu em 2017, foi criada pelo Santo Padre, pois nessa altura, digamos, a comunidade internacional estava a debater aquela questão lançada pelas Nações Unidas dos 2 pactos mundiais, não é? Lembra-se o pacto para os refugiados e o pacto para as migrações seguras, ordenadas, não é? Estáveis. E, portanto, a Santa Sé, que já estava, antes da criação da secção, a trabalhar para dar o seu contributo para esses pactos, não é? Para os documentos que depois foram assinados pela grande maioria dos países, mas não todos, não é? A secção assumiu logo essa missão, não é? De ser
digamos assim, a estrutura que ia dar o contributo para os pactos. Não é? Creio que foi Portanto, por essa altura que surgiram estes 4 verbos, não é? Exatamente, porque coincidiu com, já não me lembro se foi nesse ano ou no ano anterior, Sim, que, sim, no ano que o anterior, Santo creio Padre que sim. tinha proposto os 4 verbos. Digamos que o nosso primeiro documento foi muito orientado para a questão dos refugiados e dos migrantes, tendo em vista a proposta da Santa Sé para os pactos globais, e devo dizer que o texto final, e que depois os diversos países assinaram, acolheu muito favoravelmente diversas propostas feitas pela Santa Sé, não é? Pela secção Migrantes e Refugiados. Pois a partir daí, em cadência anual, temos trabalhado sempre um tema, não é? No ano a seguir foi o tema do tráfico de pessoas, e estamos todo um ano a trabalhar esse tema, e no ano a seguir saem as orientações pastorais sobre o tráfico das pessoas. No outro ano trabalhamos a questão das pessoas deslocadas internamente, e no ano passado estivemos a trabalhar a questão das pessoas deslocadas pela crise climática, e saiu há poucos meses, por altura da Páscoa, saiu este documento das orientações pastorais. Mas, se me permitisse, eu queria dizer uma palavra também sobre o próprio processo de produção de cada um dos documentos. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas sim, rapidamente. Sim, porque é um processo, e vamos ter o sino digamos, sobre a sinodalidade. Sim. É um processo muito participativo, porque nós fazemos consultas a diversas organizações católicas e congregações religiosas que trabalhem na área que está a ser estudada naquele ano, e também às conferências episcopais. Portanto, o documento vai passando por vários drafts, não é? Por vários rascunhos, recebendo o contributo de todos estes participantes. De maneira que quando sai o documento, eles sentem que não é só um documento que a Santa Sé produziu com especialistas, mas também com o contributo das pessoas que têm as mãos na massa na pastoral das migrações. Trata-se de um nós cada vez maior, como diz o Papa na mensagem para este ano, não é? Sim. É esse o objetivo também do Papa. Sim, exatamente. Maria Almeida, o nosso tempo chegou ao fim, infelizmente. Agradeço-lhe muito ter partilhado connosco o trabalho que faz no Vaticano, nesta secção dos migrantes e refugiados, tão próxima do Papa Francisco. Muito obrigado. O agradecimento é meu. Muito obrigado. E felicidades para esse trabalho. Deixo-lhe ainda o convite para seguir o programa que partilhamos consigo na Antena 1, mais logo, pelas 22h45, com sugestões para visitar locais que surpreendem nas dioceses de Portugal. Votos de uma ótima tarde, boas férias, se for o caso, e até amanhã, se os quiser.